Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e, mais uma vez, trazendo uma breve reflexão para os nossos corações. Hoje a nossa reflexão está baseada no livro de Êxodo, no capítulo 5, versículo 25, capítulo 8, versículo 25, e depois vou citar mais uns 3 versículos. O 25 diz: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. A nossa breve ministração está subordinada ao tema As 4 propostas de Faraó. Faraó, desde o livro de Êxodo, no capítulo 5, quando Moisés se apresentou perante ele com Arão, seu irmão, disse para Faraó, até porque os filhos de Israel, na época de Jacó, e José já estava no Egito como governador do Egito, Jacó chegou lá com mais de 70 pessoas. E eles foram convidados. Mas a Bíblia diz que um outro faraó se levantou, não conhecia José, ou seja, não considerou a história pregressa, e viu que o povo de Israel estava sendo abençoado porque já era uma promessa. Em Gênesis, no capítulo 15, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e disse que os descendentes dele iriam para uma terra estrangeira e lá ficariam 4 gerações, cada geração de 100 anos. Então diz o texto sagrado que quando Faraó teve que liberar por causa da 10ª praga, que foi justamente a morte de todos os primogênitos, diz que Israel ficou 430 anos lá no Egito. Então, em Êxodo, no capítulo 5, Moisés chega e diz para Faraó: deixa, o Senhor diz, o Senhor Jeová, Yahvé, diz que deixe o povo dele ir embora para sacrificar-lhe e promover-lhe uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Em suma, é aí que Faraó teve que vivenciar várias pragas. E ele tem a ocasião que pedir até oração a Moisés e assim por diante. Mas com muita sutileza, Faraó chega e lança a primeira proposta. Diz assim: não, por que vocês não sacrificam ao vosso Deus? Não dá uma festa aqui mesmo no Egito? Trazendo para um lado espiritual, no que diz respeito ao posicionamento do povo de Deus, na época Israel, hoje nós, Igreja do Senhor, servos de Deus, Faraó está dizendo, e por trás da ação dele certamente está o adversário da igreja, Satanás, o diabo. Por que vocês não servem a Deus, mas também não se misturam com o sistema mundano? Isto é, vocês podem servir a Deus nesta terra mesmo, ou seja, em conformidade com as coisas deste mundo. Mas São Paulo diz em Romanos capítulo 12, carta paulina, a igreja estava em Roma, capítulo 12, e o versículo 1, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, ou seja, vocês não devem se moldar, se respaldar na visão deste mundo. Porque a palavra de Deus, quando se fala do mundo, fala de sistema mundano, pois o mundo é controlado pelo maligno. O maligno que estava usando o Faraó para lançar esta proposta. A segunda, quando ele viu que não teve condições, o diabo também não desiste, diz que deixou o Senhor Jesus por algum tempo, ou seja, aguardando um momento de debilidade suscetível para que ele fosse tentar Jesus novamente. Assim acontece com aqueles que servem a Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Satanás vem com as suas sutilezas
E o que a palavra de Deus nos diz? Que a segunda proposta de Faraó está no versículo 28, em Êxodo capítulo 8, quando ele diz: então vocês podem até adorar o vosso Deus, desde que não vá muito longe. Então a primeira proposta é a proposta do conformismo. Mas a segunda proposta é a proposta da superficialidade. Vocês podem, mas não vá muito longe. Trazendo para uma visão espiritual, significa para que ir muito longe na espiritualidade da vida cristã? Você pode carregar a Bíblia, mas não precisa lê-la. E Lutero disse uma certa feita que Satanás não está nem aí para Bíblias empoeiradas. Então a proposta dele é que você não vá muito longe na leitura bíblica. Na vida de oração também. Não, de vez em quando pega uma caixinha de promessa, de vez em quando peça alguém para orar por você, você mesmo não precisa orar. E assim por diante, no que diz respeito ao testemunho da evangelização. Mas no capítulo 10, no versículo 10, há uma outra proposta, porque Faraó viu que Moisés estava firme, juntamente com aqueles que estavam com a visão que Deus estava promovendo a libertação. Então ele diz assim: vocês podem ir, mas deixe as crianças. Olha que sutileza. Vocês podem ir à casa de Deus, mas as crianças vocês deixem com a babá eletrônica. Ou senão, a babá eletrônica antigamente era a TV, não é? Vocês podem ir. Davi, uma certa feita, orando, disse assim: Salomão, seja homem, e você conhece o Deus de seu pai? Os nossos filhos precisam saber quem é o nosso Deus. Então, Moisés falou: não, nós vamos também com as crianças. E Deus mandava praga. E Faraó resistindo, endurecendo o coração. Até que veio a quarta proposta, e eu já estou indo para o final desta ministração, que foi uma proposta também muito sutil, muito ardilosa. Quando ele disse: vocês podem ir, mas deixem o vosso gado, os animais. Ora, se aqueles animais seriam sacrificados, como na Páscoa um cordeiro a seguir será sacrificado, na época da 10ª praga, e Faraó teve que liberar o povo, porque os próprios oficiais disseram: libera este povo. Como é que eles iriam adorar a Deus sem os animais do sacrifício? Que proposta é essa? A terceira proposta é a proposta da parcialidade. Ou seja, vocês pais podem buscar a Deus, mas os filhos, na verdade, não precisam ensinar. Enquanto a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele venha a crescer, não se aparte do caminho do Evangelho, do caminho de Deus. Então, que proposta foi esta? A primeira proposta foi a proposta do conformismo comum. A segunda proposta foi a proposta da superficialidade. Fique no ordinário, não vá para o extraordinário. A terceira proposta foi a proposta da parcialidade. Vocês podem ir, mas deixem as crianças. E a quarta proposta, da não liberalidade. Porque aqueles animais também faziam parte das ofertas. Ou seja, você pode investir em tudo, no shopping, nisso, naquilo outro, mas não invista em missões, não. Você pode gastar com cosméticos, mas com uma oferta missionária, não. E assim por diante. Então é a proposta da não liberalidade. Contudo, houve uma rejeição. E Faraó teve que liberar o povo. Não aceitemos as propostas do diabo, as propostas de Satanás, mas que venhamos verdadeiramente procurar adorar o nosso Deus e procurar fazer a sua vontade. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Compartilhe, dê o seu like, comente para a glória de Deus,
em nome de Jesus. Amém.